Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Marilis. Bom dia, Edivânia, Natália. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre alternativas à punição, né? Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aí, que aos pouquinhos eu vou conseguindo responder vocês, tá bom? A gente tá fazendo essas lives aqui no Educando com Amor, né? Eu sou a Lilian Bertoldi, eu sou psicóloga, mãe do Felipe e do Rafael, educadora parental, tá? Então eu peço que vocês acompanhem também meu trabalho lá no perfil Lilian Bertoldi. Vocês estão conseguindo ver, né? O título da live, eu vou colocar de novo aqui no comentário, tá bom? Alternativas à punição. E o meu perfil, para quem quiser me acompanhar, é o Lilian Bertoldi, tá? Eu e a Érica, a gente tem esse projeto aqui, o Educando com Amor, desde 2018, né? E a gente tá agora se organizando melhor, né? Eu mais essa área de atendimento, também de orientação de pais, né? É um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, então agradeço muito, né? Por vocês que a gente está aqui. É muito bacana ver como a gente pode ajudar tantos pais e tantas mães, tá? E a gente também é pai e mãe, a gente passa por essas mesmas dificuldades. Então é muito gostoso poder trocar experiências, né? Às vezes a dificuldade de um pai, de uma mãe, pode ajudar na dificuldade de outros pais, né? Então foi com esse intuito que eu e a Érica nos unimos em 2018 para falar sobre educação respeitosa, tá bom? O que é disciplina, gente? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é disciplina? Vocês sabem o que é disciplina? Qual é a ideia que a gente tem sobre disciplina? Quando a gente fala, essa criança é muito indisciplinada, é como se ela fosse uma criança, né, mal educada. A gente, eu tenho que disciplinar essa pessoa, essa criança. A gente tem muito a ideia de quê? Punição ou que a gente está ensinando alguma coisa? Né? Então, primeiro de tudo, eu queria desconstruir com vocês essa ideia sobre punição. O que é punição? Vocês têm essa ideia que punição desconstruir essa ideia de disciplina, que disciplina é punição. O que é, né, de fato, disciplina? O que significa isso? Então, quando a gente vai para a origem da palavra, a gente percebe que disciplina é ensinar, né? E o mais interessante, vocês já devem ter visto um quadrinho que fala sobre isso, né? Se eu perguntar para vocês, o que vocês querem para os filhos de vocês? Aí vocês vão falar, eu quero uma pessoa que seja questionadora, eu quero uma pessoa que saiba colocar suas opiniões, né? O que você quer para os seus filhos? Né? E as mesmas qualidades que a gente quer para os nossos filhos, né, como adultos, hoje elas vão tornar a nossa vida de pais mais desafiadoras, né? Porque assim, muitos pais chegam, meu filho é muito teimoso, tudo que eu peço para ele, ele sempre questiona, ele sempre quer saber por que eu tenho que fazer, né? Então, o que a gente quer? A gente tá querendo uma criança obediente, que não tenha opinião, ou a gente quer que ele se torne um adulto que realmente saiba argumentar, tenha os seus objetivos claros, né? O que a gente tá querendo? Então, essa é a reflexão que a gente tem que trazer um pouco, né? Então, o objetivo de uma disciplina, de uma educação, ela é em longo prazo. Eu preciso pensar o que eu quero para o meu filho, o que eu estou ensinando hoje com ele, hoje para ele. E aí eu pergunto para vocês, o que punir, a punição ensina? O que recompensar ensina? Se eu virar para uma criança e falar assim, olha, se você fizer isso aqui, se você arrumar seu quarto, fizer isso direitinho, ou se você se comportar agora, ficar quietinho, eu vou te dar tal coisa. O que eu tô ensinando, tá? Para
para essa criança? Eu tô ensinando que o controle do comportamento dela é externo. Então ela vai fazer não porque ela entende que aquilo é errado ou porque aquilo é certo e bom para ela. Ela vai fazer porque eu a ameacei ou porque eu vou dar alguma coisa se ela fizer isso da forma que eu pedi para ela fazer. Então, claramente assim, e é claro que é óbvio que eu sou mãe também, e eu já usei desses métodos, né? A gente usa de tudo, tem hora que a gente usa de tudo, né? Até brinco, a gente vai pra guerra, a gente pega todas as nossas armas, né? E eu tenho certeza também que muitos pais que estão aqui, né, que nos acompanham, talvez não tinham a ideia de que criar um filho, criar uma criança, seria algo tão desafiador, né? Então, assim, o nosso convite é sempre para a gente tratar isso com leveza. Por isso que estudar é tão importante. Por isso que conhecer sobre desenvolvimento infantil é tão importante, né? Então, eu convido vocês a refletirem sobre o que vocês acreditam que é disciplina, se tem ligação com punição, se você acha que disciplinar uma criança é puni-la, né? Eu preciso fazer com que ela entenda que aquele comportamento dela está errado, né? Então a gente tem também a ideia equivocada que para uma criança aprender, para eu disciplinar uma criança, que disciplina é ensinar, eu preciso fazê-la sofrer. Né? Então essa também é uma outra ideia equivocada que eu quero trazer para vocês aqui, né? E é claro, gente, que a punição ela funciona no curto prazo, né? Se eu viro para uma criança no meio do shopping que tá fazendo escândalo e falo: "Você cala a boca agora, senão eu vou te bater". É claro, funcionou, a criança ficou quieta, né? Mas o que eu tô ensinando em longo prazo para essa criança? O que eu tô ensinando? Né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Em longo prazo, qualquer tipo de punição, gente. Se você tá xingando, se você tá batendo, humilhando, qualquer coisa, ameaçando, ela vai gerar resistência. Ela vai gerar resistência e vai criar revolta naquela criança e crianças que não acreditam no seu próprio valor e na sua capacidade. Pode ter certeza disso. E eu pergunto para vocês, vocês lembram das vezes que vocês foram punidos na infância de vocês? Quem apanhou lembra. Nem sempre quem bate lembra que bateu, mas quem apanha lembra. Eu apanhei pouquíssimas vezes na minha vida, pouquíssimas, sei lá, 2, 3. E eu lembro exatamente, eu lembro o lugar que eu tava quando eu recebi um tapa. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é claro, né? Tanto que eu coloquei o nome dessa aula de alternativas à punição. Porque da forma que a gente fala, que eu falo, meu Deus, e agora? Você tá tirando todas as minhas ferramentas. E agora, Lilian, como é que eu vou fazer para educar essa criança? Calma. É uma mudança de paradigma. É uma mudança muito grande, assim. E eu falo isso claramente porque isso aconteceu comigo. Eu tinha uma visão, eu tinha dúvidas se eu ia conseguir utilizar uma disciplina mais positiva, sem punição e sem recompensa com os meus filhos. E eu confesso para vocês que eu estou nesse processo. Eu entendo que é o melhor caminho, isso é indiscutível, né? Assim, os resultados que a gente tem tido na nossa casa são impressionantemente incríveis, né? Assim, são difíceis? São, porque educar com respeito exige um outro nível de cuidado e de controle emocional. Não só das crianças, mas dos adultos. Por isso que eu sempre coloco, a mudança é nossa. O nosso comportamento a gente consegue controlar, mas a gente não consegue controlar o comportamento das crianças, né? Então, o que a gente pode fazer é controlar o nosso comportamento. Por isso que eu sou apaixonada, né, pela educação positiva, porque ela diz sobre nós, sobre respeito, sobre todas as pessoas serem tratadas com dignidade,
né? E quando eu humilho, quando eu bato numa criança, eu tô dizendo, eu sou adulto, eu tenho mais poder sobre você, eu sou grande, você manda em mim, você manda, eu mando e você obedece, né? Então, assim, o que pode soar para muitos pais? O que pode soar, assim, transparecer para muitas pessoas, né? Podem acreditar, Lilian, se eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Então, eu vou deixar meu filho fazer tudo, né? Quando eu comecei a utilizar a disciplina positiva na minha casa, eu tive esse comentário, né, da minha mãe. Até ela falou, Lilian, você não pode deixar seus filhos fazerem tudo que eles querem, não. E aí, o que você responde nessa hora? Mãe, realmente, eu não posso deixar meus filhos fazerem tudo que eles querem. Porque é muito tênue, né, a linha da disciplina positiva, né, de uma educação respeitosa e a questão da permissividade, porque a gente acostuma que a gente tem que ser rígido, tem que ser autoritário, e quando a gente começa a ser um pouco mais gentil, né, tratar com respeito, entender o que tá por trás daquele mau comportamento da criança, que aí exige um pouco mais de cuidado e eu não responder imediatamente de uma forma agressiva para a criança cessar aquele comportamento, parece que eu tô sendo permissivo. E a permissividade, ela é horrível. Eu não estou defendendo permissividade aqui. Pelo contrário, eu até ouso dizer que a permissividade é pior do que o autoritarismo, né? Porque a permissividade, você não tá se respeitando. Você tá deixando a criança pintar e bordar, fazer tudo que ela quer. Além de não ensinar aquela criança que ela acha que, né, ela pode tudo, você tá se desrespeitando, porque a criança tá passando dos limites e interferindo no limite do adulto. Quais são as suas necessidades como adulto? O que você precisa, né? Quando a gente abre mão de tudo, simplesmente para atender as necessidades dos nossos filhos, abrir mão de coisas que são extremamente importantes para nossa sanidade mental, para nossa saúde física, a gente tá criando um ambiente muito ruim, tá bom? Então, assim, o que eu vou colocar para vocês? Qualquer forma de punição vai gerar ressentimento, rebeldia, retaliação e recuo. Então, isso é o que a gente chama de os 4 R's da punição. A gente já falou sobre isso aqui. Então, se vocês quiserem anotar, ressentimento, rebeldia, retaliação e recuo. E eu tenho que explicar para vocês o que é esse recuo. E aí vocês talvez vão conseguir entender muitos comportamentos das crianças de vocês. Muitas vezes as crianças são dissimuladas, elas recuam assim, tá bom, eu não vou fazer, essa vez você ganhou, mas da próxima vez você não vai ver que eu fiz. E aí a criança começa a fazer o quê? Começa a fazer escondido, como ela sabe que o pai e a mãe vão brigar, vão punir ela ali por aquilo, ela vai fazer escondido, ela vai mentir, ela vai esconder, ela vai ser dissimulada. É isso que você está ensinando para sua criança. E por outro lado, o outro lado muito ruim da criança recuar é que ela pode acreditar assim, eu sou ruim mesmo, ninguém gosta de mim, que a gente fala de redução da autoestima, né? Então, em longo prazo, eu punir uma criança, eu vou estar gerando esses 4 R's que a gente fala: ressentimento, rebeldia, retaliação e recuo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente considera que é um mau comportamento algo que é natural do desenvolvimento, que faz parte do desenvolvimento saudável daquela criança, né? Se vocês quiserem, fala aí algum comportamento que vocês falam, Lilia, minha filha faz isso é horrível. Por exemplo, tô olhando aqui um pouco os comentários de vocês, né? Pra saber se eu tô aqui. Vi aqui um pouco alguns comentários que teve. Aqui, ó, só para eu voltar, né? Os 4 R's da punição, quais são? Anota aí. Ressentimento, rebeldia, retaliação e recuo.
A Alexandra colocou aqui para mim, ó, a criança não quer fazer as tarefas escolares, né? Nesse caso, é até algo assim, uma criança um pouco maior, né? Ó, enfrentamento, ataque de nervos, muita birra, bate, deboche da criança. Então, a gente tem que olhar o que tá por trás de cada um desses comportamentos. E aí, eu tenho que avaliar a faixa etária. Por exemplo, alguém colocou aqui, né, que faz um ataque de birra ou é muito, deixa eu ver aqui, ataque de nervos. O que é um ataque de nervos? Né? A criança tá ali descontrolada, né? Isso é totalmente natural para uma criança pequena, porque é a forma que ela tem de reagir, né? É a forma até dela tentar se autorregular. Normalmente, um adulto, ele se autorregula respirando, se acalmando, né? Ele sabe que ele precisa se centrar. Uma criança, não. Ela não sabe, ela tá ali chorando, desesperada. Eu preciso respirar para me acalmar. Não. Quem vai fazer esse papel é o adulto que vai chegar, vai abraçar a criança, vai falar, filha, tô vendo que você tá nervosa, respira aqui, abraça a mamãe. Então, você vai acalmar essa criança. Então, são comportamentos que são adequados à idade, são naturais da idade, né? Então, assim, aqui a pessoa colocou, a Vivi colocou, teimosia. Teimosia, uma criança que fez 2 aninhos, ela tá começando a ser no mundo, ela tá entendendo que ela é uma pessoa separada da mãe dela, né? Então, assim, ela começa a ver que o não dela faz, né? Às vezes ela nem sabe o que significa o não, mas ela vê que ela tem vontade própria e que algumas coisas que ela faz interfere naquilo que aquele adulto tá pensando ou sentindo. Então, ela vai começar a usar todas as ferramentas que ela tem, tá? Deixa eu só bloquear aqui, gente, essa pessoa aqui, peraí. Pronto. Aqui, Matheus, alguém tava aqui, eu não sei se é de verdade. Tirei aqui. Tava um comentário que tava atrapalhando. Então, assim, o que eu quero colocar pra vocês eu perdi um pouquinho. Tá. Dos comportamentos da idade, né? Então, assim, eu quero que vocês compreendam que alguns comportamentos, eles são naturais da idade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode punir a criança por um comportamento natural da idade dela. Então, a criança, ela tá aprendendo, ela tá aprendendo a lidar com as emoções dela, né? Até teve uma colega que colocou aqui de um filho um pouco maior, não quer fazer a tarefa de casa. Eu pergunto pra vocês amavam fazer tarefa de casa? Ainda mais, imagina hoje, online, você nem perde a coisa boa que era encontrar com os coleguinhas no recreio, na sala de aula, mandar bilhetinho. Agora é tudo online. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar dessa criança para entender que o comportamento dela é algo natural do desenvolvimento. E é o que você vai fazer? Você vai ensinar essa criança brigando, ameaçando, né? Então, outra coisa que eu quero que vocês anotem, que é muito importante e faz toda a diferença. As crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. Ai, Lilian, só as crianças? Não, a gente também. Quando a gente se sente melhor, a gente também age melhor. Então, é algo que vocês têm que pensar. Eu vou brigar com meu filho, e aí vou brigar, vou humilhar, esperando que ele, agora eu vou fazer o que a mamãe mandou, porque ela brigou aqui, escorraçou comigo. Não, gente, ela fica humilhada, ela fica com os 4 R's que eu falei. Ela fica com raiva de você, ela fica ressentida, ela fica rebelde, começa a disputar poder com você. Você não manda em mim, criança adora fazer isso. E é isso que gera punição, a gente fica com raiva, tá? Retaliação, né, a gente começa a ficar quer vingar, eu quero ver agora como é que eu vou fazer pra mostrar pra você que você não manda em mim, né? Dissimulação, que é a questão do recuo, a criança vai mentir e vai ficar triste, vai achar que é incapaz, que não dá conta de nada, que ninguém gosta dela porque as pessoas só brigam com ela, né? Isso acontece naturalmente, tá? E aí, assim, isso é importante pra vocês perceberem, né? E principalmente, por quê? Quando eu falo que faz parte do desenvolvimento da criança. Porque as crianças, elas não são más ou se comportam mal porque elas querem irritar a gente. Não, elas estão aprendendo, elas estão explorando.
Às vezes a criança faz uma coisa muito ruim, a gente acha, ela aprontou, ela fez uma coisa muito ruim. Gente, ela não tá sendo má, ela tá sendo criança, tá? E não significa, falar isso tudo pra vocês, não significa que eu tô passando a mão na cabeça da criança, pelo contrário. O que eu quero que vocês reflitam eu quero ensinar essa criança, eu quero que ela seja um adulto bem resolvido, um adulto independente, um adulto que saiba lidar com as frustrações dela. Então eu preciso ensinar hoje. Eu preciso pegar aquela situação difícil e ruim, né? A colega colocou aqui. Ele não quer estudar. Aproveita esse momento para ensinar, para falar para ele, explicar o que aquilo é importante, e ele também vai aprender as consequências daquele comportamento. Mas a gente não pode obrigar, né? Então, a disciplina positiva, ela fala algo muito claro, por isso que ela é tão contra punição e recompensa, porque punição e recompensa eu só vou fazer porque a outra pessoa tá me obrigando, ou tá me ameaçando, ou porque ela vai me dar alguma coisa se eu fizer. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar para a criança que independente, que aquilo é importante para ela, tá? Então, assim, aí você fala, vai funcionar? Ele vai entender e depois que eu falar o tanto que aquilo é importante, ele vai fazer? Muitos pais chegam e falam assim, Lilian, eu já tentei de tudo, né? E o nosso convite é sempre assim, não, você não tentou de tudo, né? Você quer tentar de uma outra forma, né? Então, assim, por que eu falo? O que eu quero encorajar vocês vocês não tentaram de tudo. Ainda existem algumas outras alternativas, que é o que eu vou trazer de alternativas à punição, porque meu objetivo aqui não é deixar vocês sem alternativas. Lilia, mas aí o que eu posso fazer? A criança fez uma birra, ou quebrou alguma coisa, fez uma coisa horrível, tá? O que a gente vai fazer? Ao invés de usar métodos punitivos. Primeira coisa, a gente tem que se conectar com a nossa criança. Você responde com certeza muito mais tranquilamente se aquela sua amiga, que você tem uma relação muito boa com ela, que você tem uma afinidade, vocês sabem que ela vai ser sincera com você, ou uma pessoa que você acabou de conhecer e falou alguma coisa sobre você. Vai soar como uma crítica, como uma coisa ruim. Por quê? Porque essa pessoa você não tem conexão, mas uma amiga sua que você já tem conexão, que ela te conhece, você sabe que ela quer o seu bem, né? Então é mais ou menos isso que acontece com as crianças. Não adianta você ser aquele pai que só briga, que só fala mal, que não tem um momento assim de aconchego, de carinho, que senta pra brincar, que senta pra ensinar. Conexão antes da correção. Então se conecta com o seu filho, esteja com ele, mostre pra ele que você tá ali com uma intenção muito positiva, muito boa, né? Então, assim, quais seriam algumas formas de se conectar com a criança, né? Dependendo da criança, exatamente, até essa questão da escola, né? Senta do lado, fala, você precisa da minha ajuda? Olha, eu vou te ajudar. O que você quer? Como é que é? E estuda com seu filho um pouco. Esteja ali se ele precisar. Mas aí, aos poucos, esse senso de independência, de autonomia, você vai soltando a corda aos poucos. Não puxa a corda, não. Vai soltando. Vai mostrando pra ele que você tá ali. Se ele precisar, tem uma corda ali que tá segurando ele a você, tá? Mas assim, não entre numa questão de disputa de poder. Você vai falar uma coisa, a criança vai falar outra. Não, vocês estão juntos, tá? Então, assim, crie conexão antes da correção. Essa seria a primeira alternativa, a punição, tá? Então, assim, aí você fala, Lilia, mas não vai resolver imediatamente. Não vai. Porque para você se conectar com uma criança, isso leva um tempo, isso é um processo, tá? Então, assim, isso é algo que você tem que fazer ao longo da vida, desde o primeiro momento que a sua criança nasceu, tá? Mas, assim, como que você pode se conectar naquele momento de estresse? Você vai olhar para sua criança, olha para a bolinha preta do olhinho dela, isso significa, assim, você já tá se conectando. Olho no olho já é uma forma de você se conectar. Aí você chega pertinho, fala, meu amor, eu amo você, mamãe ama você, e a gente não faz isso. E a gente não bate nas pessoas. E eu não aceito que você me bata. E eu não aceito que você bata no seu irmão. Entendeu? Então,
Então você se conecta com ela. Isso é um exemplo bem simples, né, de dizer de mostrar. Por quê? O que é a disciplina positiva, né? O que é ensinar? Como que eu vou ensinar isso para a criança? Com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Você vai dizer para a criança o que ela precisa fazer, mas você vai dizer de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, de uma forma conectada com ela, tá bom? Então, assim, uma outra questão muito boa para você utilizar. A criança tá fazendo alguma coisa, né? Até às vezes uma birra ou porque ela quer alguma coisa, você vira e fala: filho, eu preciso da sua ajuda. Você pede ajuda para a criança, né? Ao invés de falar para ela: vai arrumar seu quarto, não sei o quê, você pode virar e falar: filho, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a deixar a casa bem arrumadinha? Então, tudo é a forma que a gente se comunica. Então, a primeira alternativa para eu não usar a punição é a conexão. A segunda alternativa, você vai pedir a ajuda daquela criança para resolver o problema. Então, vamos supor, ela quebrou o seu vaso de cristal. Aí você vai falar: filho, você me ajuda aqui a resolver isso aqui? E agora? Como é que a gente vai resolver esse problema, né? Isso é uma forma. Então, você vai... Ela errou, né? Ela derrubou. Depois você pode falar: filho, toma mais cuidado, né? A mamãe gosta disso aqui, mas agora me ajuda aqui a resolver esse problema. O que isso vai mostrar? A criança, ela vai entender que ela pode confiar em você, né? Que ela vai fazer coisas erradas, como a gente vai errar, mas que ela vai ser acolhida nesse erro e que vocês juntos vão encontrar uma solução para o problema. Isso cria uma sensação de segurança, né? Porque ao contrário do que a punição gera, né? Tipo, se você briga, por exemplo, a criança quebra o seu vaso de cristal. E ela sabe que se você vira aquilo, você vai brigar muito com ela. E o que ela vai fazer da próxima vez que ela quebrar alguma coisa sua? Ela vai esconder. Ela não vai te falar, né? Então, é muito importante você aceitar, perceber: ô, meu amor, nossa, a mamãe gostava tanto, eu tô triste que você quebrou meu vaso, mas me ajuda aqui a resolver, me ajuda aqui a consertar. Então, assim, hoje é tão engraçado aqui em casa, né, quebrando um pouco, que os meus filhos, eles pedem desculpa. Às vezes eles quebram alguma coisa minha, ele já vem, tem 4 anos, gente, pequenininho. Aí ele vem assim: mamãe, desculpa, dá pra colar? Aí eles já vêm tentando resolver o problema que eles criaram, né? Então isso é muito bacana, porque isso sim é um ensinamento de uma habilidade de vida, gente. Para vocês verem a diferença. Se ele quebrou alguma coisa, eu vou punir. Eu tô ensinando o quê? Eu tô ensinando que da próxima vez que ele quebrar alguma coisa, ele vai esconder de mim, porque senão eu vou brigar, ele vai ficar com medo. Então, é uma mudança de paradigma. Vocês entendem isso? É uma viradinha de chave, né? Então, assim, eu sou apaixonada porque isso mudou a minha vida, né? É uma coisa tão simples, né? Eu não sei se para vocês que estão aqui ouvindo, soa simples, mas no dia a dia nós não estamos acostumados a agir dessa forma, né? Por quê? Porque a gente age, vem a emoção naquela hora, né? Então, assim, a disciplina positiva, ela diz muito sobre nós, porque ela ajuda a gente a manter o nosso autocontrole, a gente respirar para tentar resolver da melhor forma possível aquela situação. Então, o que eu falo para vocês é difícil, tá? Mas hoje, antes de resolver qualquer coisa, pensa assim: nossa, meu filho estragou alguma coisa, quebrou alguma coisa, ou tá num comportamento super desafiador. Como que eu posso utilizar esse problema como uma oportunidade para ensinar alguma coisa para ele? Então, o mais maravilhoso da disciplina positiva e que torna isso mais leve, a maternidade mais leve, porque é pesado, né? Óbvio que é muito pesado, né? Eu tô aqui porque, né, fui estudar, fui fazer formações, senti a diferença na minha vida e falei: gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu preciso falar isso para outras mães, para outros pais,
né? Então, assim, é uma mudança tão maravilhosa, né, que a gente tem. Aí eu vou te falar, meus filhos não fazem birra, a minha casa é uma paz. Não, gente, não é. Não é mesmo, né? E às vezes eu ouso, assim, até digo que às vezes pode ser muito mais tumultuada do que uma casa autoritária, né? Que os pais são super autoritários, porque aqui não é um exército, né? As crianças realmente não têm essa sensação de, tem que fazer isso porque a mamãe. Não, é uma construção. A gente trabalha junto, a gente cuida da casa junto, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade. E eu sou o adulto, eu sou a mãe, não sou eu que dito as regras. A gente constrói essas regras, né? Claro que tem coisas que eu sou o adulto e eu vou dizer, não existe isso. Não vou tomar banho. Tomar banho não é uma opção. A gente vai tomar banho todos os dias, não é uma opção. Aí a gente vai ter formas, né, para levar essa criança para o banho sem utilizar de punição, de ameaça, de chantagem, de agressão, qualquer outra coisa, tá? Mas a gente tem regras claras do que pode ou não fazer. Tipo, uma regra: não bate, não bater. Nessa casa a gente não bate. E aí, o que eu tô dentro da regra. Eu não bato. Se eu não quero que os meus filhos batam, eu não vou bater neles. Então, é uma regra. Aqui em casa, a gente não bate. Na verdade, não é aqui em casa. A gente não bate nas pessoas. Então, você tá muito bravo, você tá muito nervoso. Às vezes, o meu pequenininho pede pra eu segurar. Segura o Felipe, porque ele quer bater. Por quê? Porque é a forma que ele entende de descarregar aquela raiva. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás que eu explico por que a gente pune. E aí eu queria explicar que a gente pune porque é algo natural. Fala, porque meu filho tá mordendo. Gente, animal. Primeira coisa, instintivo. Ele tá com raiva, ele vai se defender. A gente tá agindo só com o nosso cérebro primitivo. Então, a nossa primeira reação é luta, fuga ou paralisação, que é exatamente o que as crianças que não têm ainda essa maturação cerebral, elas fazem, tá? A gente até colocou um post, eu acho que tá no meu perfil, no Lilian, que eu falo sobre se as crianças tivessem maturidade, o que elas diriam para os pais, né? Ou seja, as crianças, elas não têm maturidade para falar algumas coisas para os pais. Então, a gente acaba agindo de uma forma que a gente se arrepende depois. Não sei vocês, mas eu sempre me arrependo. E não tem problema. Você fez uma coisa, você puniu sua criança, você bateu, você gritou, você fez qualquer coisa. Gente, da mesma forma que você quer que a sua criança aprenda a pedir desculpas, a sentir muito por aquilo que ela fez, você peça desculpas à sua criança. A mamãe estava muito brava, por isso que eu bati, briguei com você. Não gosto de fazer isso, não acho que isso é certo. E você me desculpa, meu amor. E aí você vai conversando com a sua criança, tá bom? Criar conexão antes da correção é a primeira alternativa. Pedir ajuda da sua criança para resolver o problema. Tá? Então, você vai envolver ela na resolução do problema. Por exemplo, seu filho bateu num coleguinha ou bateu no irmãozinho e machucou. Você pode falar, meu amor, vamos reparar? Você vai lá pegar o gelo ou eu vou? Você vai comigo pegar o gelo? Nem machucou às vezes, mas você vai lá mostrar pra ele o quê? Que o que ele fez tá errado. É uma forma o quê? De reparar. Ou você vai brigar com ele. Poxa, você bateu no seu irmão, já falei que não é pra bater e não sei o quê. Gente, o que vai adiantar naquela hora? O que você vai estar ensinando, dando esse sermão todo para sua criança? Entendeu? Ensina para ela como corrigir o problema. Quantas vezes nós, adultos, estamos numa situação super complicada e às vezes a gente não sabe como agir, a gente não sabe como resolver aquele problema. Então, vamos aproveitar que a gente tem crianças pequenas em casa e a gente pode ensinar como elas vão ser adultos, né? Bons adultos, pessoas bacanas para esse mundo que tanto precisa, né? Por que hoje a gente tem tanta guerra, tanta discussão, tanta dificuldade, às vezes no trânsito, às vezes num restaurante, às vezes numa fila, pessoa não olha na sua cara, é agressiva. Por isso, porque a gente não teve oportunidades, né? De testar essas habilidades, de aprender essas habilidades sociais e de vida. Então, na verdade, a gente é muito imediatista, a gente quer
o resultado imediato, né? A gente quer aquela resposta imediata, aquela criança que vai sentar e vai se comportar. Mas infelizmente, às vezes não é isso que vai acontecer. Às vezes ela vai precisar ir embora do shopping, do restaurante, para aprender. Aí você fala: "Poxa, Lilian, sério?", né? É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Você quer ensinar, por exemplo, a criança a ir para um restaurante. E aí você faz um combinado antes. Você não vai levar uma criança de 4 anos para um restaurante chique, né? Aí antes você combina: "Olha, meu amor, você vai ficar quietinho, você vai sentar, eu preciso da sua ajuda nisso. E se começar a correr dentro do restaurante, começar a fazer bagunça, chorar, jogar as coisas, a gente vai embora." Aí a pessoa fala: "Não, mas eu não quero ir embora." Então, você não quer ir embora, você nem leva a criança, entendeu? Porque às vezes vai ser necessário. Você vai ter que cumprir aquilo que você faz. Ou não faz esse combinado. Se é uma coisa impossível pra você, nem faz esse combinado. Porque o que a gente fala pra criança, a gente tem que cumprir. E aí é uma das ferramentas da disciplina positiva que eu falo. A gente consegue controlar o que a gente faz. A gente não consegue controlar o que a criança vai fazer. Pela mudança do nosso comportamento, a criança vai mudar o comportamento dela. Então, nesse caso, às vezes vai ser necessário, você vai embora com a criança. Você tá decidindo aí o que você vai fazer e não o que você vai obrigar a criança a fazer. Eu falo sempre, antes de sair de casa, eu vou pro shopping, vou precisar comprar um presente, alguma coisa, eu falo: "Olha, a gente tá indo pro shopping, a gente vai só comprar o presente do amiguinho. Se começar a brigar, se começar a fazer bagunça, sair correndo, quando a mamãe chamar não vier, a gente vai embora. Tudo bem? Combinado?" Aí eu só falo uma vez: "Vamos embora?", sabe? E aí na hora eles já lembram. Qual que foi nosso combinado? Você tem que relembrar o combinado às vezes, tá? Também não exija que a sua criança lembre tudo. Ela é uma criança pequena, de 4, 5, 6 anos, tá? Que eu tô falando. É claro que você pode usar isso também com crianças maiores, mas aí vai mudar, o nível de maturidade vai exigindo menos esse tipo de coisa, né? Mas acontece. E hoje eu falo, pra mim funciona muito bem. Então, planeje. O que a gente precisa como pai ou mãe é se planejar. Com planejamento, tudo fica mais tranquilo. Com criança pequena, é se planejar para evitar problemas futuros, tá bom? E o que você pode fazer nessas situações, né? Primeira alternativa: criar conexão antes da correção, pedir ajuda a ela para resolver o problema. A terceira alternativa é: você vai perguntar para ela se ela precisa de ajuda para resolver aquele problema. Vamos supor, ela derrubou suco na mesa, no chão. Fala: "Meu amor, você precisa de ajuda da mamãe para ir lá pegar o pano ou você já sabe onde que tá o pano?" Gente, é óbvio, depende da idade da criança de vocês, tá? Eu acabo dando exemplos mais parecidos com a idade dos meus filhos. O Felipe, que é o meu mais velho, vai fazer 7 anos, tá? Você vai colocando de acordo com a capacidade que aquela criança tem. Aí você vai perguntar pra ela o que você pode fazer pra ajudá-la. Ela quebrou um brinquedo, ela machucou o amiguinho. "Filho, você quer me ajuda pra ela pegar o gelinho?" Então, assim, você já tá ajudando aquela criança, tá? E aí você não tá punindo, você não tá brigando, você não tá xingando, você não tá chantageando. Você fala: "Ô, Lília, eu tô sendo permissiva." Gente, você não tá sendo permissiva. Você tá ensinando aquela criança a resolver um problema da forma mais respeitosa que existe, tá? Por quê? Porque de outra forma não vai adiantar. Você não vai ensinar nada. E aí depois vai acontecer aquela coisa outras vezes e a criança não vai saber como agir. Porque você resolveu pra ela, você brigou. Ela não sabe como agir, né? Uma outra coisa que a gente usa muito, né? Que alguns pais podem até falar: "Ele até parece, não funciona." Mas é pedir um abraço. "Eu preciso de um abraço, meu amor. Eu tô vendo que você tá muito bravo, muito nervoso. Vem aqui me dar um abraço", tá? Então, é uma alternativa à punição, tá? Aí você fala: "Poxa, a criança fez uma coisa que eu não gostei, eu vou oferecer um abraço?" Sim. Por quê? Porque você vai mostrar pra ela: você tá nervoso, você tá bravo, vamos nos acalmar primeiro, depois nós vamos resolver aquele problema. E a quinta alternativa à punição é: você vai pegar aquela criança gentilmente e vai levar ela para fazer o que ela deveria fazer. Então, nesse caso aí, a criança não quer estudar, você vai sentar do lado dela: "Vamos lá, filho, agora é a hora, vamos lá." Você vai ter que fazer isso algumas vezes até ela entender. Então, assim, eu não sei se ficou claro, assim, mas
pra vocês, se ficar claro, se ficou claro, se é isso mesmo, senão eu quero falar mais sobre isso ainda, sabe, gente? Porque pra mim é tão importante, porque algumas pessoas sempre falam, eu fui criado assim, meus pais fizeram assim e funciona assim, precisa sim, né? Tipo, a criança tem que pagar pelo que ela fez, porque quando você bate numa criança, quando você xinga, quando você dá um sermão, o que você tá dizendo pra ela você precisa pagar pelo que você fez. Então você tem que ter uma dor pra você aprender que aquilo que você fez é ruim. De verdade, eu não concordo com isso, né? A gente tem várias pesquisas já mostrando que em longo prazo a punição ela é muito prejudicial para as crianças. Aí você fala, Lilian, mas eu também não posso recompensar. É a mesma coisa, é o locus de controle externo, né? Porque a recompensa, a criança só tá fazendo aquilo porque ela vai ganhar alguma coisa. Então, o que a gente tem que trabalhar com a criança é a motivação interna, né? Ela entender que aquilo que ela faz não é interessante. Ela vai fazer aquilo porque é bom para ela, ou porque não é bom, ou porque vai gerar alguma consequência ruim. Então, você vai empoderar a sua criança, independente dela estar com você ou não. Ela vai entender que ela tem que fazer aquilo porque aquilo é o correto. Isso é o desenvolvimento de habilidades, isso é o desenvolvimento de valores sociais e de vida, né? Então, você vai incutir nessa criança as habilidades que você quer para que ela seja uma boa pessoa, tá bom? Gente, é mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci aqui, né? Para finalizar, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas e eu queria perguntar para vocês, o que as crianças realmente precisam? O que as crianças precisam? Elas precisam de aceitação, né? Senso de aceitação, que é o quê? Que é a conexão. Eu não tô dizendo aqui o que as crianças querem, eu tô dizendo o que as crianças precisam. Então, uma coisa que é muito forte, é uma vivência que a gente tem na disciplina positiva, sempre que você ficar muito bravo com a sua criança, e eu fico emocionada quando eu digo isso, mas sempre que você ficar muito bravo, você olha para aquele serzinho pequenininho, sei lá, às vezes até um adolescente, e olha, caramba, ele é só uma criança, e ele só quer ser aceito. Então, às vezes ele tá xingando, tá falando um monte de coisa, mas por trás daquele mau comportamento, ele só quer ser aceito, que é o que a gente quer. O que aquela criança tá dizendo pra você quando ela briga, quando ela chora, quando ela quer um brinquedo, por exemplo? Porque às vezes aquilo é a forma que ela vai se sentir, minha mãe gosta de mim, né? Então é aí que a gente tem que saber disso, pra gente mudar o nosso comportamento com as crianças, né? Elas precisam de senso de poder pessoal e autonomia. Elas têm que sentir que elas são capazes. Por isso que a gente fala para encorajar. Olha para sua criança e fala, meu amor, tudo bem. Estragou aqui, vamos consertar? Eu sei que você da próxima vez vai tomar mais cuidado. Encoraja essa criança, tá bom? Elas precisam de habilidades sociais de vida. As crianças têm um senso enorme de contribuir. Por isso que eu falo, tá difícil? Pede a ajuda dela. Ô filho, me ajuda aqui. Vem aqui me ajudar, preciso tanto da sua ajuda. Pede, fala, filho, leva esses livros aqui. Ela vai adorar te ajudar, adorar. E é uma forma que você tá se conectando com ela, se aproximando dela, tá? E sempre, gente, ajam de uma forma gentil e firme. Ser educado, ser respeitoso com a criança não significa deixá-la fazer tudo que ela quer, pelo contrário. Não façam isso, porque vocês podem estar gerando um problema muito maior. Mas seja firme com ela. Fala assim, olha, filho, vem aqui, vamos fazer assim. E vai mostrando para ele os pequenos passos. Invista tempo de treinamento. Esteja com aquela criança para ensinar. Você vai precisar de algumas vezes para depois você ter uma criança muito mais colaborativa na sua casa, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas, tá? E aí eu vou encerrar, gente. Eu primeiro queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? A gente tem esse projeto Educando com Amor e eu quero que vocês, né, se puderem divulgar também a minha página, né, que é Lilian Bertoldi, que aí eu vou colocar esses conteúdos mais específicos ainda para você, né? A gente tem esse projeto Educando com Amor, como eu falei, que ele é muito para levar essa mensagem, né, de uma educação respeitosa para outros pais e para outras mães,
tá bom? Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva no perfil do Educando com Amor, tá? Me acompanhe também lá no Lilian. Olha só, a Dani colocou que ela tá com dificuldade para deixar de usar ameaça e recompensa. Natural essa dificuldade, tá bom? Mas é um processo. Aos pouquinhos, você vai mudando a sua forma de agir com a sua criança, tá? A Jana tá chorando. Que bom, assim, que fez sentido pra vocês, né? Eu também, eu fico super emocionada porque a primeira coisa pra gente mudar o nosso comportamento e o nosso pensamento em relação aos nossos filhos é quando a gente se coloca no lugar deles. Quando a gente tem empatia e a gente sente como que aquela criança tá sentindo. Às vezes você fala, nossa, por que ele não me obedece? Será que se você fosse tratado da forma que você tratou a sua criança, você não ia agir da mesma forma que ele agiu? Quando eu percebi isso, né, que foi, a minha chavinha mudou aí. Eu fiz uma vivência e eu me coloquei no lugar do meu filho. E eu senti vontade de fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, que era um péssimo comportamento. E eu falei, gente, se eu adulta tenho a mesma vontade de fazer, tenho a vontade de fazer a mesma coisa que ele fez, como que, né, eu vou exigir dele algo diferente? Uma criança que ainda não tem todas as suas capacidades desenvolvidas, tá? Ah, que legal. A Talusa também não é a favor da punição. Que bacana. Eu já fui, tá, gente? Eu já achei que essa era a forma certa. Mas não funciona. Pelo contrário, meu filho, ele chegou uma época que ele ficou super agressivo, tá? A Rosa tá colocando, Rosa dos Ventos. Lilian, tem que ter uma like, eu não entendi aqui, acho que foi algum errinho de educação. Uma live de pré-adolescente, vamos fazer? Vou fazer, de adolescente, é tão bacana, porque assim, a gente tem alguns momentos na nossa vida, né, que muda muito, que a gente tem uma construção de sinapses nervosas muito grandes, assim, e um desses momentos é a pré-adolescência. E aí, quando a gente descobre isso, conhece isso, a gente, nossa, melhora muito a nossa relação com os adolescentes, tá bom? A Paty colocou, até agora foi de um modo inadequado. Dá pra consertar? Dá demais, porque assim, as crianças, a gente vai lembrar na nossa vida o que a gente teve de constância, né? O que a gente teve mais vezes. Então, se você quer mudar esse comportamento ruim, começa hoje, começa a mudar. Fala, ó, a partir de hoje eu não vou mais gritar. A partir de hoje eu não vou mais bater. E você começa a mudar o seu comportamento. E a criança, o que vai ficar pra ela é a constância. Aquele comportamento que for mais recorrente na vida dela. E o nosso cérebro é plástico. As pesquisas mostraram que o nosso cérebro ele continua se desenvolvendo até o resto da nossa vida. Ou seja, é sempre possível a gente mudar o nosso comportamento, construir novas conexões com as pessoas à nossa volta e principalmente com os nossos filhos. Então eu encorajo muito vocês a mudarem esse comportamento que vocês, né, têm considerado que não tem contribuído tanto, tá bom? Olha só, a Caulara colocou, semana passada a Helena pediu uma vara e bateu nas costas do priminho dela. Nisso a minha tia veio correndo me chamar porque a Helena estava batendo nele. Quando cheguei para conversar com ela, eu não peguei aqui, acho que cortou um pouquinho, né? Olha, eu tô organizando ainda, provavelmente vai ser lá no Lilian Bertoldi, no meu perfil, se vocês puderem me acompanhar por lá. Eu vou fazer uma manhãzinha de tira dúvidas, ou uma tarde, não sei, um horáriozinho todo dia, para responder essas dúvidas específicas de vocês, tá bom? E aí eu trago conhecimento da disciplina positiva, tem muito livro, muita gente, né, que já escreveu sobre isso, muitos terapeutas que fizeram a partir de dados com pacientes, que é legal, né? Você vê, olha, funcionou, tem funcionado, pra gente trocar experiências. A live vai ficar salva sim, tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês. Infelizmente eu não consegui responder todas as perguntas, tá? Mas eu espero vocês, ó, toda quarta-feira, tá? Normalmente é às 9 horas, hoje eu adiantei um pouquinho, mas eu vou estar aqui fazendo uma live sobre algum tema de interesse que pode ajudar aí na casa de vocês. Um beijo muito grande, agradeço a confiança no meu trabalho e eu tô à disposição no que eu puder ajudar. Tchau, tchau!